Fala pessoal, estamos aqui de volta no canal, hoje para mais uma entrevista maravilhosa. Gente, eu tô passando bem nessas últimas entrevistas, pior que eu fico conversando nessas entrevistas, tá me dando fome, porque eu só tô conversando com o pessoal que adora mexer com a cozinha, só com chefes, então percebam o detalhe, tá? Hoje estou aqui, o chefe Beto Bellini, prazer imenso estar com você aqui. Prazer nosso. Conversamos aqui nos bastidores, você já é simpaticíssimo, pessoa maravilhosa. Obrigado. Nascido em Manaus e aí enraizado em Roraima. Roraimado, como a gente diz no Roraimado, gostei dessa. Você tem o roraimense e tem o roraimado. O roraimense é quem nasceu e o roraimado é quem adotou o estado Fazer uma brasileiro. brincadeira, Roraime-se. Exatamente. E só um parênteses aqui, fiquem tranquilos porque a pronúncia Roraima está correta também, apesar de que a gente prefere lá Roraima. Roraima, ó, bom saber disso. Olha, você tem que entender o seguinte, eu sou do interior do Paraná. Eu sou maringaense, mas sou do interior do Paraná. Então eu falo porta, né? Aqui é porta, tudo bem com você, né? Aqui é... E eu descobri que, por exemplo, linguisticamente está correto falar Roraima, não tem problema nenhum, mas é aquela história, você não fala Jaime. Não, Você fala é Jaime, é verdade. Então, é mais ou menos Roraima. essa é a linha que a gente justifica agora falar Roraima. Ó, hashtag, pessoal, falar baixinho, a partir de agora eu vou falar certo, senão eu vou levar ovo. Brincadeiras à parte aqui, meu caro. Bom, conta um pouquinho dessa sua trajetória. O que te levou, o que você fazia antes, na verdade, se você sempre mexeu com cozinha, e o que te levou a esse caminho da gastronomia? Eu acredito que a gente sempre mexeu com cozinha a vida inteira, né? Isso, a cozinha faz parte da vida da gente, ainda que a gente negue isso. Exatamente. Mas profissionalmente não. Recente, a minha história com a cozinha tem mais ou menos uns 9 anos. Relativamente recente. Eu trabalhava antes numa área completamente fora da cozinha, que era o marketing, a publicidade e propaganda. Meu Deus do céu. Fui docente muitos anos mesmo, na universidade, no curso de publicidade e propaganda. Trabalhei em agência de publicidade a minha vida inteira, quase 25 anos. Olha eu tenho só. só essa carinha de novo, mas eu estou com 40, tô indo para 46. Tá formal aqui, viu, pessoal? 46, então a gente já tem uma história para contar também, já em duas áreas distintas, a publicidade e propaganda e agora a gastronomia, de 9 anos para cá. Olha só que bacana. E chefe, eu estava vendo que você é um apaixonado por cozinha regionalista, é isso? Você tem a tradicionalista ali da região. Conta um pouquinho disso. Como que você define hoje? Qual que é a sua cozinha? Hoje eu tenho procurado fazer esse trabalho de resgate, de valorização de ingredientes, de valorização de pequenos produtores e pequenas comunidades, porque a verdade é que o circuito da gastronomia hoje está se movimentando nesse sentido, de que a gente valorize as pessoas que estão lá no início do processo e que nem sempre aparecem à mesa. Olha só. Para quem vai efetivamente sentar e jantar ou almoçar. Né? Então hoje o meu trabalho é de valorizar esses pequenos produtores, as comunidades indígenas do estado de Roraima, por exemplo, que tem ingredientes extremamente incríveis e que agora só é que a gente está começando a conhecer esses ingredientes. Né? Olha que bacana. Então, é nessa linha que a gente está trabalhando. O que eu acho interessante é isso, chefe, porque as pessoas às vezes elas conhecem a realidade da região delas. E esquecem que existe uma riqueza regional e às vezes dentro do mesmo estado você tem uma diferença, né, incrível de pratos, de sabores. Você estava até me comentando sobre isso aqui em off aqui. Perfeito. A gente busca se aprofundar no conhecimento, cada vez mais estudar, fazer muitos cursos. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes com um dos maiores professores da área de gastronomia que eu particularmente considero, que é o chefe Laurent Soudot. Reconhecidíssimo francês que tem um papel fundamental na formação dessa gastronomia contemporânea brasileira. E o Laurent falou uma frase que ficou guardada na minha memória. Ele disse assim, eu não acho que a gente deveria falar sou chefe de cozinha brasileira, mas sim cozinha do Brasil. Porque ele diz o seguinte, quando você coloca a palavra brasileiro, é como se você estivesse absorvendo toda a gastronomia do Brasil. E é impossível, porque o nosso Brasil é imenso. Isso é verdade. É imenso, a gente tem nuances, a gente tem detalhes, peculiaridades que são muito, muito, muito específicas de cada pedaço. E como eu te falei, a Amazônia, por exemplo. Todo mundo costuma colocar a Amazônia num bolo, num pacote só. Mas se você for estudar a Amazônia, somente a gastronomia amazônica, pedaço por pedaço, você vai ver que tem
diferenças, Riqueza. peculiaridades, coisas que num estado você tem, no outro você já não encontra. Olha A só. forma de preparo de um já vai ter uma leve diferença para um outro preparo num outro estado. E assim, eu acho que a gente tem que falar de Amazônias. Isso e agora você falou uma coisa que é bacana, isso é legal. E eu acho que é isso que é bacana, as pessoas conhecerem todos esses detalhes. Bom, agora, tem uma história aí, me conta essa história de que você estava confinado, sem celular, sem nada e não sabia que tinha ganho um reality. Que reality foi isso? Como é que aconteceu isso daí? Foi muito louco isso, na verdade. Foi um ano surreal, na verdade, que aconteceu tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu estava concorrendo ao Prêmio Dolman, também, que o Paulo Machado falou para você. Sim. Essa iniciativa do Geraldo Guerra, realmente... Desculpa, é só cara ruinzinho de serviço, tá, gente? Você viu que só ganha prêmio, a galera, tá tudo... É uns carinha ruins. Eu estava fazendo a faculdade de gastronomia, participando do primeiro reality show culinário de universitário, que foi na Unicesumar, em Maringá. Eu estava aqui em Maringá, perto aqui de Paranavaí, e estava confinado nesse reality show, sem celular, sem nada. Então, assim, eu não sabia que tinha ganho o Prêmio Dolman. Olha só. Mas nesse mesmo ano, no mesmo período, na mesma semana, eu ganhei o Prêmio Dolman e o reality show. Aí é muito bom, aí é então, prêmio demais. Aí a gente saiu realizado, realmente foi uma Caramba. semana que mudou a vida, vamos dizer assim. Mas foi muito legal, muito legal. Uma experiência incrível, conheci pessoas fantásticas aqui. É impressionante como a gente tem tantos talentos na gastronomia que às vezes a mídia simplesmente... a gente não consegue ter acesso a essas pessoas, né? Provavelmente sua vizinha deve ser uma excepcional cozinheira e você nem sabe disso. Nem sabe disso, é verdade. Você falou uma coisa que é bacana. É por isso que você falou até das diferenças. Às vezes, na mesma rua, você vai ter diferenças de cozinha. Sem dúvida. Né? Sem Isso dúvida, que é legal. sem dúvida. E acho que isso que é o grande barato da cozinha. Essa versatilidade, esse dinamismo, essa diversificação. Não tem fim. A verdade é que não tem fim. Não tem, concordo. E até um detalhe aí, pessoal, a gente está falando de Maringá, Paranavaí, para quem às vezes não se localiza, tem seguidores aí no Brasil todo, interior do Paraná, gente. Eu estou aqui no norte, Maringá é norte pioneiro, e Paranavaí, que fica meia hora, 40 minutos de Maringá, é noroeste do Paraná. Mas olha, é bacana que você tocou nesse assunto, porque assim, você pegar hoje, você que está aqui visitando agora para o evento aqui da faculdade, né? Paranavaí e Maringá tão perto, mas tão diferentes ao mesmo tempo. Né? Em cozinha, em tudo, em estilo e tudo. Beto, agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, essa pergunta assim, a gente não vai calar, eu sempre gosto de perguntar isso e acaba, às vezes até evito perguntar para chefe, mas é bacana porque está acontecendo hoje. O que você acha dessa gourmetização que está acontecendo de tudo hoje? Até o que não é gourmet está virando gourmet agora. Como é que é esse negócio aí? A gente precisa ter muito cuidado com isso. A verdade é que as pessoas estão se utilizando de um artifício muito mais marqueteiro do que efetivamente técnico para transformar as coisas em algo que tenha qualidade, que tenha um pedigree, vamos colocar assim, de técnica, de preparo, de qualidade de ingrediente, porque isso, na minha opinião, a comida gourmet, na verdade, ela é o que? Ela prescinde do quê? De qualidade técnica, de bons ingredientes. Se forem orgânicos, melhor ainda, porque a gente está nessa pegada muito de retomar a questão da alimentação saudável. Isso é fundamental hoje. E é como os grandes professores falam para a gente mesmo. Não existe comida ruim com ingredientes ruins. Com ingredientes bons, melhor dizendo. Ingredientes que são excepcionais. Você não precisa fazer muita coisa para fazer um bom prato de comida, né? Então, essa gourmetização hoje eu vejo muito mais como um movimento... a gente que vem dessa área do marketing sabe bem isso, exatamente, né? Qualquer coisa, cachorro quente gourmet, hambúrguer gourmet, não sei o que gourmet. Tudo gourmet. Porque é mais um termo de venda, um apelo de venda, do que necessariamente o produto reflete essa qualidade. Acaba sendo preocupante, porque acaba se você não tem a preparação. E fique claro, não quer dizer que toda comida precisa necessariamente ser gourmet, cara, alta gastronomia. Com você. Muito pelo contrário. Inclusive as pessoas têm uma grande dúvida, assim, não, mas ontem mesmo eu estava num restaurante em Boa Vista, antes de vir para cá, e passou um amigo meu e disse assim, mas então o chefe come aqui nesse restaurante? Eu falei, mas como? Claro que como! Eu sou gente também, não pensa que a gente toda hora vai estar fazendo uma técnica super elaborada para fazer o almoço. Você tá filho de Deus, poxa, mas eu nem tenho que comer. Não, pelo contrário, a boa comida será sempre boa comida.
independentemente se ela é feita na casa da tia lá da esquina ou se ela é feita num restaurante de alta É gastronomia. bacana você dizer isso, porque a pessoa às vezes ela confunde a sua profissão com o que você gosta. Você também vai gostar de comer um sanduba feito no meio da noite, você também vai gostar... Eu tenho um amigo, chefe também de Manaus, mas que está radicado hoje em Fortaleza, o chefe William Catô. Vou contar um segredo do Catô aqui, ele vai me matar, mas eu vou contar um segredo dele. Toda vez que ele viaja para Manaus, por exemplo, e eu volto muito a Manaus, porque meus pais ainda estão em Manaus, então assim, e Boa Vista está muito próximo de Manaus, então eu estou sempre em Manaus também. E o William, quando ele vai para Manaus, o sonho de consumo dele qual é? Almoçar aqueles franguinhos. É nada. O famoso... televisão de cachorro. Televisão de cachorro. E William, desculpa, meu amigo, eu precisava contar isso. Entregou, hashtag entregou. Eu precisava contar isso, mas é porque é sensacional isso. Pra gente também quebrar esse mito de que o chefe de cozinha, ele sempre vai optar por um restaurante classudo, 5 estrelas. Não, gente, eu como arroz com feijão, com farinha, eu adoro comer ovo frito. Opa, maravilhoso. Pãozinho com ovo. Então... Chefe, eu tive o prazer aqui de ouvir do chefe aqui uma coisa que eu fiquei entusiasmado, porque o chefe de tão longe, olha como que as coisas se alcançam, né? E assistiu aula minha na Unicesumar, pelo que eu tô sabendo aí. Olha que bacana, tá vendo, pessoal? Olha, o professor Fábio Vaz tá andando, gente. Fico feliz. Tô careca de saber que o negócio aqui vai longe. Fiquei feliz de saber disso, né? Eu falo que o mundo só tem 2.000 habitantes. O resto é coadjuvante. Porque você conhece ou encontrou com todo mundo em todo lugar que você vai. Perfeito. E brasileiro você encontra em qualquer lugar do mundo. É isso que eu falar. Você quer fugir de brasileiro, você não vai para fora. Você vai encontrar brasileiro lá, né? Chefe, para nós aqui, numa caminhada, chamando desse pensamento, eu queria que você deixasse um recado para quem gosta desse mercado, para quem gosta desse caminho da cozinha, e que deixasse seus contatos, porque eu quero colocar na descrição também aqui, para o pessoal te seguir, te acompanhar. Beleza. Não, o seguidor hoje é fundamental. Opa, né? pelo amor de Deus. Parece que a gente só ganha credibilidade quando a gente tem o maior número de seguidores, então segue lá. Não, mas é brincadeira. A verdade é que eu acho que a gente precisa fazer as coisas com pé no chão, com muito afinco e dedicação. Eu resolvi fazer a faculdade depois de trabalhando na área há muitos anos, né? Eu já trabalhava com pesquisa e desenvolvimento desses ingredientes. Tive uma felicidade enorme de pegar alguns ingredientes muito bacanas e que os índios acabam fornecendo para a gente. Olha só. E fiz alguns testes e tive a felicidade de ter a presença do chefe Alex Atala na minha casa. Caramba, isso é maravilhoso. Servi um jantar para o Alex Atala, não é mole, a gente treme, porque você não quer ou não, ele é fácil. uma referência brasileira e mundial da nossa gastronomia. Olha só. Então, assim, eu vou te contar essa história rapidamente. À A minha vontade. esposa, ela disse assim, você tá louco? Você vai fazer comida regional? E ninguém dá valor para isso, ninguém quer saber de peixe, de farinha, de pimenta. Isso é uma coisa que a gente come todo santo dia aqui. Pois o dia que o Atala foi lá em casa, ela me chamou depois no canto, disse assim, eu estava errado. É o famoso mordeu a língua, né? Siga nesse caminho, porque este é o caminho realmente. Mas assim, o que eu vislumbrei, na verdade, não foi realmente os holofotes, não foi nada disso. Eu vislumbrei o seguinte, nós temos uma riqueza enorme nas nossas regiões. Uma riqueza que o Brasil desconhece ainda. E é verdade. Né? A gente dá valor para produtos, peixes de fora. Não, eu adoro salmão, mas, por exemplo, na Amazônia, o que mais a gente tem são peixes nobres, que a gente poderia estar valorizando muito mais e não faz isso. Né? Tem um trabalho fantástico que vocês precisam conhecer do chefe Hiroi Takano em Manaus. Ele faz sashimi e sushi de peixes amazônicos. Olha só. Né? E aí é um espetáculo. Então, assim, eu acredito realmente nisso hoje, que a gente precisa olhar mais para o nosso quintal, resgatar aquilo que nossos avós sempre fizeram, aquilo que fez a gente se apaixonar pelo aroma da boa cozinha. Exatamente. Né? Aquele restinho da carne assada da panela. Cheirinho de vó, cheio de comida de vó. Né? Exatamente. Lógico, acredito que a gente precisa, sim, principalmente no norte, dar um upgrade nessa apresentação dos nossos pratos e utilizar realmente técnicas que vão valorizar ainda mais os nossos ingredientes, mas isso começa com nós mesmos querendo valorizar aquilo que nós temos. Se a gente ficar só olhando para fora, a nossa riqueza gastronômica, ela vai ficando esquecida, ela vai se perdendo. Né? É verdade. Então você vê, porque o Pará hoje, por exemplo, consegue um destaque
dentre todos os estados da região norte, o Pará é o que mais se destaca. Porque o paraense, ele efetivamente come pato no tucupi, ele toma açaí, ele faz parte do cotidiano dele, ele não nega isso, ele não faz questão de fazer de conta que isso é só para caboclo, como a gente fala, né? Só para caboclo isso. Não, é isso, a gente tem que assumir que come farinha, que come peixe, sabe? Mas acho que esse é o gostoso. Eu que sou daqui do interior, eu desconheço muito dessas comidas. Mas eu adoro provar comidas, eu adoro conhecer novos pratos. E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Nós temos uma riqueza muito grande no Brasil todo. Muito grande. E o chefe falando, autoridade na área para falar sobre isso. E a gente precisa realmente conhecer. Eu estive em alguns estados, né? Ainda não fui lá para o seu estado, preciso lá conhecer, inclusive. Já está convidado. Não, será um prazer, né? Assim que eu tiver, já dou um toque, já dou um chão, eu estou por aqui, hein? Para conhecer, porque realmente precisa, é uma riqueza muito grande, né, de sabores. Precisa. O Brasil é muito grande, a gente conhece muito pouco o Brasil. Essa aqui é a grande verdade, a gente conhece muito pouco. Pessoal, quer te seguir? Beto Bellini, @BetoBellini. Maravilha. Parece realmente italiano, mas foi só firula do meu pai esse nome. Mas é L-L-I-N-I, Beto Bellini. Bacana. Eu vou colocar na descrição, pessoal, do vídeo, para vocês acompanharem, porque é uma pessoa maravilhosa, simpaticíssimo. Chefe, foi um prazer estar aqui com você. O prazer foi meu. Eu até brinco com prazer é mais caro, né? Mas brincadeiras à parte, foi um prazer imenso. Aprendi muito aqui. Tenho certeza que o pessoal vai te seguir a partir de agora, vai acompanhar, vai conhecer uma riqueza de uma região que o pessoal às vezes não conhece aqui onde nós estamos. Quem me segue muitas vezes nem sabe que existe essa realidade de pratos diferentes e tudo mais. E eu estava olhando o seu Insta ali, vi que você tem umas fotos maravilhosas de alguns pratos ali que eu nunca tinha visto na minha vida. E lugares, hein? E lugares, isso que é legal. E lugares, porque eu acho que a gastronomia vai estar sempre muito ligada também com a nossa natureza, com aquilo que as belezas que o nosso país tem para oferecer. E eu vou deixar um convite aqui para todo mundo. Claro. Vá conhecer Roraima, você vai se surpreender com Roraima. Fica a dica. Beto, prazer imenso. Obrigado. Vaz na minha que você se dá bem, galera. Já falei isso pra vocês. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu.